Você já se perguntou como um conflito tão antigo e complexo como o da Palestina se originou? A resposta, como veremos, não se resume a uma única data ou acontecimento, mas sim a uma teia de eventos históricos que se entrelaçam ao longo de milênios, moldando o mapa geopolítico da região e, consequentemente, o destino de seus habitantes. Prepare-se para uma viagem no tempo que desvendará as raízes do conflito, desde os primórdios da civilização hebraica até a criação do Estado de Israel e o surgimento da questão dos refugiados palestinos. A jornada, baseada em fatos históricos e eventos bíblicos, nos levará por um caminho espinhoso de invasões, conquistas, revoltas e a formação de identidades nacionais que se entrelaçam e se confrontam até os dias de hoje. Tudo começa com a chegada dos hebreus, vindos de terras semitas, por volta de 1300 a.C. Em meio à prosperidade das civilizações do Mediterrâneo, surge uma era sombria com as invasões dos povos do mar, mistério que ainda intriga historiadores. É neste contexto que os filisteus, povo guerreiro vindo do Mediterrâneo, chegam à região que hoje conhecemos como Israel, impondo-se por seu domínio militar e conhecimento do ferro. A Bíblia relata a história de Davi e Golias, representando o embate entre judeus e filisteus. A narrativa, embora carregada de simbolismo religioso, ilustra a força militar dos filisteus e a importância de sua presença na região. A partir do século X a.C., os hebreus se unem sob o comando de reis como Saul, Davi e Salomão, dando origem aos reinos de Israel e Judá. É neste período que surgem as primeiras escritas e relatos sobre a história dos hebreus, que culminam com a construção do Templo de Salomão, símbolo central da religião judaica. O destino dos reinos de Israel e Judá se cruza com a ascensão dos impérios da Assíria e Babilônia. Em 721 a.C., o Império Assírio invade e destrói o reino de Israel, deportando sua população para a Mesopotâmia. Os filisteus, que resistiram com bravura, são dizimados. O reino de Judá resiste por mais tempo, mas é conquistado pelo rei Nabucodonosor da Babilônia em 587 a.C. O Templo de Salomão é destruído e o povo judeu levado para a Babilônia como escravo. O domínio babilônico é interrompido por Ciro, rei da Pérsia, que liberta os judeus e permite seu retorno à terra natal, dando início à reconstrução do Segundo Templo. A conquista romana em 63 a.C. marca uma nova era. Sob domínio romano, a região conhece um período de relativa paz sob o reinado de Herodes, mas a revolta dos judeus em 66 d.C. desencadeia uma sangrenta guerra que culmina com a destruição de Jerusalém e do Segundo Templo em 70 d.C. A segunda revolta, liderada por Simão em 132 d.C., marca o fim do reino da Judéia. Após a destruição da estátua de Antino, símbolo de culto ao imperador Adriano, no Templo de Israel, o imperador, furioso, ordena a destruição do reino. A população judia é forçada a fugir, dando início à diáspora judaica. Adriano, em um ato de apagamento da história, renomeia a região como Palestina, em referência aos filisteus, inimigos históricos dos judeus. A região passa por sucessivos domínios, persas, árabes e otomanos, perdendo sua identidade e prosperidade. Em grego, filisteu é escrito com PH, que tem o som de F. No entanto, os romanos não usavam PH. Quando eles encontraram a palavra grega Filistim, adaptaram-na para Palestim. Com a decadência do Império Romano, a região foi novamente ocupada. Por volta de 1300, o Império Otomano, potência emergente da época, consolidou a sua presença e durante 600 anos governou o local. Curiosamente, o nome Palestina não foi utilizado. O território faz parte de uma província administrativamente ligada à Síria, sob o controle de um governador otomano. No século XIX, o antissemitismo se intensificou na Europa,
especialmente na Rússia. Em 1881, após o assassinato do czar Alexandre II, os judeus foram acusados de conspiração, o que desencadeou uma série de perseguições violentas conhecidas como pogroms, especialmente na Ucrânia e na Bessarábia. Essas vilas judaicas foram destruídas, suas populações brutalmente atacadas, levando a um grande êxodo de judeus para a Europa Ocidental. Nesse contexto, surgiu o movimento sionista, cujo objetivo era a criação de um lar para os judeus. A primeira leva de imigrantes judeus começou a chegar na região então sob domínio otomano, comprando terras de grandes proprietários que viviam em Damasco. Essas terras, consideradas improdutivas, passaram a ser cultivadas pelos recém-chegados, que introduziram técnicas de supervisão e desenvolvimento na agricultura. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o Império Otomano se aliou aos alemães, levando os ingleses a fomentar revoltas árabes para enfraquecer os otomanos. Foi nesse cenário que figuras como Lawrence da Arábia ganharam destaque. Ao final da guerra, com a derrota do Império Otomano, ingleses e franceses dividiram o Oriente Médio. A França assumiu o controle da Síria e do Líbano, enquanto a Inglaterra ficou com o Iraque, a Jordânia e o recém-criado Mandato da Palestina. A partir da década de 1930, a tensão entre judeus e árabes aumentou, levando a conflitos violentos. Em 1936, o mufti de Jerusalém, Amin al-Husseini, desempenhou um papel importante na resistência árabe às ambições políticas sionistas na Palestina. Apoiado pelos nazistas, formou o Alto Comitê Árabe e, em 1939, os ingleses propuseram o Livro Branco, que limitava a imigração judaica e sugeria um único Estado comandado pelos árabes. O mufti de Jerusalém, al-Husseini, desistiu das negociações e apostou na vitória dos nazistas. Ele apoiou abertamente o extermínio dos judeus e esteve presente na Conferência de Wannsee, onde foi discutida e planejada uma solução final: a criação de uma infraestrutura para a industrialização da morte. Em 1947, a ONU aprovou a criação de 2 estados na região. Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, teve um papel crucial na criação de Israel ao presidir a Assembleia Geral da ONU em 1947. Ele foi influente na aprovação da Resolução 181, que recomendava a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e outro judeu. Mas a decisão foi rejeitada pelos líderes árabes. No ano seguinte, após a retirada dos britânicos, Israel declarou a sua independência, provocando a invasão de países vizinhos. Israel resistiu aos ataques e conseguiram reverter a situação, levando à assinatura de um armistício em 1949. A guerra resultou no controle da faixa de Gaza pelo Egito e da Cisjordânia pela Jordânia. Ambos os países só estavam interessados em território e em nenhum momento discutiram a criação de um Estado palestino. O futuro dos habitantes da região, ou a criação de um novo país, não estava nas prioridades dos países árabes. Prova disso é que nem o Egito propôs a criação de um Estado na faixa de Gaza, nem a Jordânia fez o mesmo na Cisjordânia. Milhares de palestinos se refugiaram para a Cisjordânia, buscando cruzar para a Jordânia, mas o rei Abdullah proibiu essa movimentação. Os palestinos permaneceriam na Cisjordânia, vivendo em condições extremamente precárias, sem a possibilidade de se integrarem à população jordaniana. Em 1970, houve um levante. O rei da Jordânia mandou o exército intervir e dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças foram mortos sumariamente no que ficou conhecido como Setembro Negro. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou a Cisjordânia, Jerusalém, a faixa de Gaza e as colinas de Golã. Em 1973,
No Yom Kippur, principal feriado judaico, o Egito e a Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel. Em poucos dias, Israel já estava derrotando os exércitos inimigos e avançando mais de 50 quilômetros no território egípcio. Em 1977, o presidente egípcio Anwar el-Sadat propôs uma visita histórica a Israel e um acordo de paz. Ele foi recebido pelo primeiro-ministro israelense Menachem Begin e no encontro de Camp David, junto ao presidente americano Jimmy Carter, foi firmado um acordo. Israel devolveu o Sinai ao Egito. No entanto, o Egito não exige a faixa de Gaza. Em 1993, foi assinado o Acordo de Oslo, entre o governo de Israel sob o comando de Yitzhak Rabin e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Yasser Arafat, mediados pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Em 1994, Israel retirou suas tropas da faixa de Gaza, que passaram a ser administradas pela Autoridade Palestina. Em 2000, após o fracasso das negociações de paz em Camp David, uma onda de ataques contra Israel foi lançada a partir de Gaza. Israel ocupou a faixa de Gaza, mantendo a administração civil sob a Autoridade Palestina, mas com presença militar. Em 2005, Israel retirou as suas forças da faixa de Gaza, transferindo completamente o controle administrativo para a Autoridade Palestina. Em 2006, o Hamas venceu as eleições em Gaza e iniciou uma guerra civil contra a Autoridade Palestina. Mais de 600 membros da Autoridade Palestina foram mortos e os sobreviventes fugiram. A partir de então, a Palestina ficou dividida entre dois governos, o Hamas em Gaza e a Autoridade Palestina na Cisjordânia. Em 2018, os Emirados Árabes Unidos, sinalizando abertura para a paz, permitiram o turismo entre seus cidadãos e Israel. Em 2023, o Hamas, grupo terrorista fundado em 1987 e financiado pelo Irã, continuou seus ataques a Israel com mísseis. O conflito Israel entre Palestina tem raízes profundas, envolvendo múltiplos conflitos e massacres ao longo do século XX, sendo marcado pela complexidade e persistência da violência. As maiores vítimas da guerra são sempre as pessoas comuns, de ambos os lados. Famílias inteiras sofrem com as perdas e a destruição. No entanto, o povo palestino, em especial, tem sido duramente castigado, frequentemente usado como escudo humano pelos radicais do Hamas, cuja missão não é a criação de um Estado livre e pacífico, mas sim a destruição de Israel. Esses civis, presos entre a brutalidade de seus próprios governantes e a resposta militar israelense, enfrentam um sofrimento indescritível. Se você gostou deste vídeo, curta e comente. Outros vídeos como esse aparecerão na sua tela. Até mais!